corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé Política da RCC de Salvador. E dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 170 do DOCAT. E a pergunta: podemos realizar o reino de Deus através do progresso material? E a resposta do DOCAT: quando nos empenhamos com paixão e perseverança no desenvolvimento integral do homem e pela preservação da criação, podemos conseguir muita coisa, mas não o paraíso. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. João 18,36. O reino de Deus não deve, por isso, ser confundido com o progresso material ou terreno. No entanto, o progresso econômico tem um grande significado para o reino de Deus, na medida em que pode contribuir para uma melhor ordem da sociedade humana. Gaudium et Spes, número 39. Então, o DOCAT aqui nos traz justamente uma questão importante, né? Para a gente não confundir o reino de Deus somente com o progresso material, certo? Como a Gaudium et Spes nos traz aqui, é importante esse desenvolvimento, é bom que aconteça, um desenvolvimento que possa atingir a todos, né? Pelo menos grande parte da população, não aquele que fica concentrado na mão de poucos. Então as pessoas vão, né, com o desenvolvimento econômico, vão poder também se desenvolver, crescer, ter acesso aos bens, a produtos, certo? Vão poder viver de uma forma mais digna. Então isso ajuda, mas a realização do reino de Deus plenamente somente no reino dos céus. Certo? E aí eu queria abordar, né, vou tentar ser bastante objetivo para não exceder muito o meu tempo, duas teologias que são, né, muito faladas nesse sentido, para a gente entender melhor essa questão. Uma é a teologia da prosperidade, certo? Em que algumas igrejas evangélicas usam muito essa questão da teologia da prosperidade, achando, né, não, a partir do momento que eu pago o dízimo, Deus tem que honrar a minha fé e me dar também o bem-estar material, me dá carros, casas e etc. Certo? A gente não vê isso na mensagem de Jesus, não vê isso no Novo Testamento, no Evangelho. Certo? No Antigo Testamento se falava, em alguns momentos se falava sobre isso, porque ainda não tinha essa compreensão clara do reino dos céus, né? Dessa recompensa, né, digamos assim, dessa vivência do reino dos céus. No Antigo Testamento isso não era tão claro, no Novo Testamento isso vai se clarificando. Então essa teologia da prosperidade é muito naquela linha, né? Se não, eu vou pagar o dízimo, quase, desculpe a comparação, mas quase colocar Deus como aquelas máquinas de Coca-Cola ou de algum outro produto em que eu coloco a minha moeda e sai o produto que eu desejo. Então, eu vou lá, pago meu dízimo e Deus tem que me dar as coisas que eu quero, que eu necessito. Então, é uma relação meramente comercial com Deus. Então, a nossa relação com Deus não deve ser uma relação comercial. Claro, nós temos um Deus que é providência, que vê as nossas necessidades, e à medida que nós nos esforçamos, também nós vamos conseguindo as coisas. Mas minha relação com Deus não tem que ser uma relação comercial, achando que eu vou me relacionar com Deus para Ele me dar coisas. Então, minha relação com Deus tem que ser uma relação de transformação de vida. A segunda coisa é aquelas teologias também que tem como a base o fundo marxista, né? Algumas pessoas encaixam até a teologia da libertação aí. Então, que tem a base na revolução e na luta de classes, em que a classe explorada, né, o proletariado vai, né, lutar e vencer os exploradores, e aí então vamos construir um reino de justiça e de paz, porque aqueles que eram oprimidos agora vão estar no poder e não vão poder viver mais uma melhor harmonia e mais justiça social. Isso a gente vê até, né, essa teologia, ela tem também, eles citam muito mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento. Por exemplo, quando vão citar lá a Páscoa judaica, em que, né, o Senhor libertou o povo de Israel da escravidão do Egito com seu braço forte,
certo? Porque eles eram oprimidos lá no Egito, então foram libertados com o braço forte de Deus e então migram para o reino de Israel, um reino que mana leite e mel, e lá eles vão viver a justiça social. A gente percebe que também né, na prática não foi bem isso que aconteceu, porque o reino de Israel, né, os próprios profetas, puderam denunciar inúmeras injustiças que aconteceram lá depois que o povo chegou lá nessa terra prometida. Então, inúmeras injustiças, a idolatria, também essa questão do excesso de poder na mão do rei, a exploração dos pobres. Então, enquanto existir a humanidade, vai existir certamente o pecado, vai existir a injustiça. Então, a grande Páscoa que deve existir é justamente a que Cristo nos trouxe, que é a libertação do pecado para essa vida nova. Então, esse é o chamado que nós temos, né, dessa libertação, para poder viver plenamente o reino de Deus. Então, enquanto estivermos aqui, não vamos conseguir viver isso plenamente, mas no reino dos céus, de fato, é aí que vamos viver o reino de justiça, paz e em comunhão com Deus. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Deus te abençoe. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações, sal e luz da terra.